Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós veremos as relações ecológicas intraespecíficas. Agora nós veremos as relações ecológicas intraespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Em uma comunidade biológica, cada organismo mantém relações tanto com seres de sua própria espécie quanto com os de outras. Essas interações, genericamente denominadas relações ecológicas, podem ser classificadas em relações intraespecíficas, quando ocorrem entre indivíduos de mesma espécie, e relações interespecíficas, quando ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Organismos de mesma espécie, por terem as mesmas necessidades fundamentais, quase sempre disputam recursos do meio, fenômeno denominado competição intraespecífica. Há situações, entretanto, em que eles se auxiliam mutuamente, trocando benefícios, o que se denomina cooperação intraespecífica. Então, os organismos da mesma espécie, quando se relacionam, são relações ecológicas intraespecíficas. Pode ser a competição, que é a competição intraespecífica, que é quando eles competem pelos recursos do meio, e pode ser a cooperação intraespecífica, que é quando eles se auxiliam mutuamente. Agora nós veremos a competição intraespecífica. Competição intraespecífica é a disputa entre indivíduos de mesma espécie por um ou mais recursos do ambiente. Dependendo da espécie, a competição pode ser por água, alimento, luz, locais para construir ninhos, parceiros para reprodução e etc. Então, a competição intraespecífica pode ser por vários recursos, né? Água, alimento, luz, locais para construir ninhos, parceiros para reprodução, entre outros. Além da luta física por alimento ou por parceiros de reprodução, a competição também se manifesta de outras maneiras. Por exemplo, se um animal é muito eficiente na obtenção de alimento, ele tende a levar vantagem competitiva sobre outro menos eficiente, sobretudo se o alimento for escasso. Plantas com sistemas radiculares desenvolvidos e eficientes em determinado tipo de ambiente podem levar vantagem sobre outras plantas na competição por água, por nutrientes disponíveis no solo e por locais onde a luminosidade é mais adequada. Então, na competição entre indivíduos da mesma espécie, aqueles organismos que têm mais, mais facilidade de obter os recursos, eles acabam levando mais vantagem em relação aos outros organismos da mesma espécie, né? Então, alguns acabam tendo vantagem em relação aos outros. Aqui nessa figura nós vemos alguns exemplos de competição intraespecífica. Na figura da esquerda, machos competindo por território. Então, a competição por território é um dos tipos de competição que pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie. Na figura da direita, na figura 10.3, competição por água entre plantas do deserto leva à distribuição espaçada dos indivíduos na população. Na fotografia, deserto com plantas esparsas. Então, no deserto ocorre competição com as plantas pela água, entre as plantas pela água. Dessa forma, as plantas não conseguem viver muito próximas umas das outras, já que se elas vivessem próximas, a água não seria suficiente. Então, elas vivem esparsas
um pouco distantes uma em relação à outra. Agora nós veremos a cooperação intraespecífica. Em certas espécies, os indivíduos apresentam uma relação cooperativa denominada cooperação intraespecífica. A cooperação desempenha papel importante no sucesso evolutivo de muitas espécies. Entre as relações cooperativas intraespecíficas, destacam-se o cuidado com a prole e a formação de grupos sociais. A cooperação intraespecífica manifesta-se claramente nas colônias e nas sociedades. Então, uma relação benéfica que pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie é a cooperação intraespecífica, que é quando os indivíduos da mesma espécie se ajudam mutuamente através do cuidado com a prole e através da formação de grupos sociais, onde um indivíduo ajuda o outro da mesma espécie. Agora nós veremos as colônias. Do ponto de vista biológico, colônias são grupos de indivíduos de mesma espécie fisicamente unidos que interagem de forma mutuamente vantajosa, dividindo funções ou tarefas. As colônias podem variar em níveis de complexidade e no grau de divisão de tarefas entre os indivíduos. Então, as colônias são grupos de indivíduos da mesma espécie fisicamente unidos. Então, eles estão fisicamente unidos. O corpo de um fica unido ao corpo do outro. Interagem de forma mutuamente vantajosa, dividindo funções ou tarefas. Algumas colônias são constituídas por indivíduos morfológica e funcionalmente semelhantes, sendo por isso denominadas colônias isomorfas, do grego isos, que significa igual, semelhante, e morfo, que significa forma. Um exemplo desse tipo de colônia é encontrado na alga de água doce Volvox sp., que pode reunir mais de 1000 indivíduos unicelulares e biflagelados, dispostos lado a lado, formando uma esfera oca. Dentro da esfera, podem formar-se colônias menores, que ficam contidas por certo tempo na colônia-mãe. Então, a colônia são indivíduos da mesma espécie fisicamente unidos, que dividem tarefas ou funções de forma mutuamente vantajosa, né? Quando eles são muito semelhantes morfológica e funcionalmente, aí a colônia é chamada de colônias isomorfas. Iso significa igual, semelhante, e morfos, forma. Aqui nessa figura nós vemos um exemplo de uma colônia isomorfa, que são indivíduos morfologicamente e funcionalmente semelhantes. Na primeira figura da esquerda é a fotomicrografia de colônias da alga verde Volvox aureus, ao microscópio fotônico aumento de 12 vezes. Então nós vemos que nessa colônia da alga Volvox, os indivíduos são semelhantes, né? E na figura da direita nós temos uma representação esquemática dos indivíduos biflagelados que formam a porção periférica da colônia. Então, essa colônia é formada por indivíduos da mesma espécie, fisicamente unidos, que dividem funções ou tarefas de forma mutuamente vantajosa, né? Então, é um exemplo de colônias isomorfas, né? Com indivíduos morfológica e funcionalmente semelhantes, que dividem tarefas de forma mutuamente vantajosa. Outro exemplo de colônia isomorfa é encontrado nos corais quinidários. As pequenas anêmonas que constituem o coral constroem um esqueleto calcário compartilhado por centenas, milhares ou milhões de indivíduos muito semelhantes,
Na Austrália, as colônias de corais formam um imenso recife chamado de Grande Barreira de Corais, com mais de 2.000 quilômetros de extensão. Então, os corais, que são indivíduos do grupo do filo dos quinidários, né, do filo Quinidária, são espécies de indivíduos que formam colônias isomorfas, formadas por centenas, milhares ou até mesmo milhões de indivíduos muito semelhantes. Aqui na figura da direita, nós vemos uma foto da Grande Barreira de Corais na Austrália, que nessa grande barreira tem muitos corais semelhantes, né? É uma grande barreira de corais com mais de 2.000 quilômetros de extensão, onde existem muitas espécies de corais formando colônias, né? Colônias de indivíduos semelhantes. Em certos casos, os indivíduos de uma colônia diferenciam-se morfológica e fisiologicamente, realizando funções bem distintas. Fala-se então em colônia heteromorfa, do grego heteros, que significa diferente. Um exemplo é a colônia de quinidários marinhos Physalia physalis, popularmente conhecida como caravela portuguesa. Na colônia, um dos indivíduos diferencia-se em flutuador, formando uma bolsa cheia de gás, cuja função é manter a colônia na superfície marinha. Outros indivíduos da colônia têm boca e cavidade digestória, sendo responsáveis pela alimentação. Outros, por sua vez, são alongados e ricos em células urticantes, formando longos tentáculos que atuam na captura de presas e na proteção da colônia. Há também indivíduos responsáveis pela reprodução, os gonozoides. Na caravela portuguesa, os indivíduos da colônia apresentam tal especialização e divisão de funções que, em conjunto, acabam se comportando como órgãos de um único organismo. Então, existem casos onde, nas colônias, os indivíduos diferenciam-se morfológica e fisiologicamente. Aí, nesse caso, são colônias heteromorfas. A palavra heteros vem do grego e significa diferente. As colônias heteromorfas são formadas por indivíduos fisicamente unidos, mas que são morfológica e fisiologicamente diferenciados, né, diferentes. E eles dividem as funções. No caso da caravela portuguesa, Physalia physalis, tem indivíduos responsáveis pela flutuação, indivíduos responsáveis pela alimentação, indivíduos responsáveis pela captura de presas e indivíduos responsáveis pela reprodução. Então existe uma grande diferenciação de indivíduos em que eles dividem as tarefas, né? Cada um desempenha uma função específica. Aqui nessas figuras nós temos o quinidário colonial Physalia physalis, que é constituído por indivíduos altamente integrados, como mostra a ilustração. Na fotografia, o animal que atua como flutuador mede cerca de 10 centímetros de comprimento. Então nós vemos aqui na figura da esquerda uma fotografia do quinidário colonial Physalia physalis, onde tem um indivíduo que atua como flutuador e existem outros indivíduos que dividem funções, alguns responsáveis pela digestão, outros pela captura de presas, outros pela reprodução. Aqui na representação esquemática, na ilustração, nós vemos mais detalhadamente. Tem um indivíduo flutuador, que tem uma bolsa cheia de gás que faz a colônia flutuar. Tem os indivíduos alimentadores, os gastrozoides, que têm cavidade digestória e boca e são responsáveis pela alimentação. Tem o indivíduo protetor, que tem o tentáculo, que ele protege a colônia e também atua na captura de presas. Então, é um exemplo de colônia heteromorfa, onde existem indivíduos morfológica e fisiologicamente diferentes e que dividem tarefas e funções.
Agora nós veremos as sociedades. Sociedades são agrupamentos de organismos de mesma espécie em que os indivíduos manifestam algum grau de cooperação, de comunicação e de divisão de trabalho, conservando, porém, relativa independência e mobilidade. É isso que distingue sociedade de colônia, na qual os indivíduos são fisicamente unidos. Diversas espécies, inclusive a nossa, vivem em sociedade. Então, na sociedade, os indivíduos da mesma espécie, eles cooperam uns com os outros, ou seja, eles se ajudam mutuamente, cooperam uns com os outros e têm algum grau de comunicação e de divisão de trabalho. Porém, eles conservam relativa independência e mobilidade. Então, no caso da sociedade, os indivíduos não estão fisicamente unidos, eles têm certa liberdade de mobilidade, eles não estão fisicamente unidos, eles estão separados fisicamente, né? Porém, eles apresentam divisão de trabalho, cooperação, comunicação, né? Isso diferencia a sociedade das colônias. Então, muitas espécies apresentam sociedades, como por exemplo a sociedade das abelhas, a sociedade dos cupins, a sociedade das formigas e a própria sociedade humana, né? A espécie humana também vive em sociedade. Então existem várias espécies de organismos que vivem em sociedades. Aqui nas fotos nós vemos as abelhas, que também formam sociedades, né, onde existe uma cooperação e divisão de trabalho, onde a rainha é responsável pela reprodução, a rainha e o zangão, e as operárias são responsáveis por cuidar da sociedade, né, das larvas e procurar alimento. Tem também a sociedade dos cupins, onde eles apresentam divisão de trabalho também. Existem vários tipos de indivíduos morfologicamente diferentes, onde existe a divisão de trabalho. Alguns são responsáveis por proteger, a rainha é responsável pela reprodução, tem o rei também que é responsável pela reprodução, tem os indivíduos responsáveis por cuidar cuidar do lugar onde eles vivem, né? Então existe uma cooperação e divisão de trabalho e também algum grau de comunicação entre eles. Então isso é que são as sociedades. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!